Nós estamos gravando esse webinário, então, para que ele possa ficar disponível depois, ok? No nosso canal. Então, olá a todos, boa tarde, sejam muito bem-vindos ao nosso painel. O nosso painel vai ser sobre inclusão na educação STEM e nos espaços informais, reflexões sobre o capital científico. Meu nome é Gabriela Heck e meu símbolo em Libras é esse. E nós temos dois convidados especiais hoje, né? A Heather e a Jéssica. Antes de passar para a nossa sessão, eu vou falar algumas coisinhas sobre a tradução simultânea. Então, aqui no Zoom, você tem esse botãozinho, esse globo, que é o ícone para a tradução simultânea. E você pode escolher o canal de inglês, de português, o áudio principal. Então, você pode ouvir o português mutando o áudio principal. E também nós teremos a tradução para Libras aqui na tela. Então, agora eu gostaria de convidar os nossos parceiros que tornaram esse evento possível. Então, a senhora Cláudia Freeland vai falar algumas coisas sobre o Conselho Britânico e depois o senhor Arthur Galamba vai apresentar para a gente o Hub de Educação STEM. Então, sejam bem-vindos, você pode compartilhar sua tela. Olá a todos, é um grande prazer estar aqui com todos. Vocês conseguem ver a minha tela? Sim, sim, conseguimos. Então, olá a todos, boa tarde a todos. Meu nome é Cláudia Freeland, eu sou a gestora de educação e eu queria falar um pouquinho sobre o nosso trabalho no Conselho Britânico. Para aqueles que não nos conhecem, nós somos a Agência Britânica para Relações Educacionais e Culturais. A gente apoia a paz e a prosperidade através da construção de conexões, entendimento e confiança. Estamos presentes em mais de 100 países e no Brasil a gente vai celebrar o nosso aniversário de 80 anos daqui a pouco, se a minha matemática estiver boa. Não consigo mudar o meu slide. O nosso trabalho no engajamento cultural é para apoiar o acesso inclusivo para a língua inglesa, apoiamos professores e também trabalhamos para contribuir para que tenhamos um sistema de pesquisa e educacional de alta educação internacionalizado. Também apoiamos a sustentabilidade do setor cultural através de festivais como a Cultura Circular e também fortalecemos a educação na área de STEM através do desenvolvimento e das soft skills. Ok? É um grande prazer estar aqui e é um grande prazer termos essa parceria. Então, nós engajamos 36 mil professores durante a semana de inglês como segunda língua e também com sistema de inglês e também conversamos muito com o King's College, organizamos evento e engajamos mais de 7.600 garotas no ano passado, ok? 14 acadêmicos através das bolsas de estudos de mulheres em STEM. Não temos os números de 2023, ok? Mas é muito bom ter essa parceria. E estamos promovendo a educação inclusiva no Brasil, através de parcerias e participamos de eventos como esses, ok? Então, muito obrigada, Arthur, pelo convite. E agora eu vou passar a palavra para o senhor Arthur, para que ele possa compartilhar o trabalho que o Hub de Educação tem feito. Então, passo a palavra para o senhor Arthur Galamba. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Meu nome é Arthur Galamba. Estou muito entusiasmado com esse evento hoje. Isso é tão importante. Discutimos educação na área de STEM e também estou muito feliz de dar as boas-vindas à senhora Heather King, ok? E também à senhora Jéssica Norberto Rocha. E ambas vão falar um pouquinho sobre como podemos desenvolver pedagogias inclusivas na área de STEM. Então, muito obrigada. Também gostaria de agradecer a várias outras pessoas que trabalharam tão arduamente para fazer esse evento acontecer hoje.
Gabriela Heck, eu te devo tanto, tanto por tudo que você já fez. É muito importante ter esse tipo de envolvimento das pessoas nas nossas comunidades para que esses eventos possam acontecer. Agradeço também ao senhor André Michelazzi, que trabalha comigo no Hub de Educação. Muito obrigada, Cláudia, ao Conselho Britânico, porque essa parceria, como você disse, é fabulosa. Nós já alcançamos tantas coisas nos 2 anos e meio. Então, e eu simplesmente queria dizer que eu me sinto abençoado de poder trabalhar com vocês. E muito obrigado ao Fernando pela o seu trabalho com interpretação em Libras para esse evento, que é tão importante para quem não consegue nos ouvir, para que eles possam nos entender. Isso é apenas um anúncio sobre a nossa última publicação que foi feita no Hub de Educação. Ele é chamado de Pedagogias Críticas na Educação STEM, e nós temos o livro em inglês, mas também temos o mesmo livro que foi escrito em português, ok? Os dois podem ser descarregados no seu computador, baixados no seu computador. Você pode ver o trabalho em inglês e em português. E esse livro será lançado oficialmente na semana que vem, no The King's College, na segunda-feira que vem. Então, também estamos muito felizes com isso. Então, por mim, é só isso. Então, muito obrigada ao Conselho Britânico, a Cláudia, a Gabriela, a Jéssica, a senhora Heather. Muito obrigada. Obrigada a todos. Deixe eu compartilhar minha tela novamente para que vocês possam ver os meus slides. Eu acho que vocês conseguem ver. Muito obrigada, senhora Cláudia e Arthur, por essa introdução. Então, eu gostaria de agradecer a todos do Hub de Educação, ao The King's College London, ao Conselho Britânico e também a toda a equipe online que tornou esse evento possível. Obrigada aos nossos intérpretes. A Mônica e o Gustavo estão interpretando para o português e o Fernando e a Gleice que vão passar todo o evento para Libras. Muito obrigada por essa oportunidade incrível para que possamos discutir a educação inclusiva que é tão importante para a nossa sociedade. Então, tentamos tornar tudo mais acessível a todos. Essa sessão é especialmente relevante para mim, porque eu estou fazendo uma pesquisa de PhD sobre educação e eu vi o potencial dos espaços informais e também do capital científico. E nós podemos trabalhar com ciências para que todas as pessoas possam se sentir incluídas. Isso é muito relevante porque a gente vê uma crescente preocupação ao redor do mundo com as pessoas que querem entrar nas carreiras STEM. E isso é muito importante no mundo inteiro, especialmente no Reino Unido, onde eles criaram o projeto Aspires. E ele foi baseado aqui no The King's College Londres. Então, a gente está tentando diminuir as desigualdades e a subrepresentação na área de ciências, ok? Então, também temos as inspirações que eles têm. Nós temos alfabetização na área de ciências, consumo de mídia relacionada à ciência, falar sobre outros temas relacionados às ciências, participação em outras atividades ou atividades fora da escola, etc. E baseada nisso, esses pesquisadores conseguiram discutir isso em relação ao capital de ciências, e eles chamam isso de capital científico. E essa combinação de capital científico pode ajudar a aumentar as vantagens e diminuir as desvantagens da nossa sociedade, ok? E nós podemos identificar possíveis causas de desigualdade e tentamos promover a igualdade nesse campo. E nós temos isso crescendo na nossa economia global. Mas mesmo com tudo isso, a gente ainda consegue identificar alguns grupos que ainda estão subrepresentados nas ciências,
como as pessoas com desabilidades, né? Com pessoas com deficiências, e alguns desses é difícil para eles entrarem no mercado. Então, para lidar com essas questões, hoje nós vamos discutir esse tema com especialistas na educação na área de STEM. Então, nós temos as convidadas, a senhora Heather King e a senhora Jéssica Rocha. E as nossas panelistas vão discutir os obstáculos à inclusão, ok? E vão discutir os desafios na construção e no aumento do capital científico. Então, a nossa primeira especialista, a senhora Heather King, ela é uma professora no The King's College London, e ela vai falar sobre como a gente pode aumentar a participação das pessoas em escolas, museus, em espaços informais, ok? E a senhora Heather participou de alguns projetos do Spires, ok? Como o Capital Científico, e ela foi a coautora de alguns relatórios e papers que vocês podem ver na tela. O entendimento dos professores e a operacionalização do capital científico, construindo o capital científico na sala de aula, aprendendo em ambientes informais. Então, a senhora Heather vai discutir com a gente em relação à utilização da lente científica, ok? E outras coisas importantes sobre o engajamento na área de ciências. Então, muito obrigada, Heather, pela sua participação. Seja muito bem-vinda. Temos muito a aprender com você e passo a palavra para você agora. Muito obrigada, Gabriela. Então, primeiramente, eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Só um minutinho. Só um minutinho. Só um minutinho, estou tendo problema em visualizar o botão de compartilhamento de tela. Só um minutinho. Socorro, alguém poderia me ajudar? Ok, compartilhe comigo a apresentação e eu vou. Ah, apareceu. Peço perdão por isso, me levou alguns segundos para identificar esse botão. Só um minutinho. Conseguimos ver a sua tela? Ok. Então, finalmente, eu vou falar uma apresentação hoje falando como podemos aplicar as lentes do capital científico, a parte teórica do capital científico, tudo que isso representa e como isso pode nos ajudar como educadores e professores em locais informais. E o que eu vou fazer é dar uma visão geral para vocês sobre o que essa construção significa, como é que podemos ser mais inclusivos no nosso trabalho. E depois eu vou permitir que os outros falem um pouquinho mais especificamente para que nós possamos apoiar a educação inclusiva em relação às pessoas com deficiência. Espero que tudo esteja certinho aqui. Primeiro slide. Se você não conhecer esse conceito de capital científico, essa aqui é uma boa introdução a esse conceito. Então, na sacola, você carrega ao longo da vida nessa sacola. Às vezes, essa sacola ou mala está cheia, às vezes, ela está vazia, mas ela tem esses bolsos. E ela tem a ciência que você aprendeu na escola, ou na televisão, ou ouvindo aos seus parentes e amigos. É quem você conhece, pessoas que trabalham com ciência e têm empregos relacionados à ciência. Isso tem a ver também com como você pensa, se você está disposto em relação à ciência, se você acha que isso é algo bom ou ruim, e o que você faz, as atividades relacionadas à ciência. Se você faz códigos, se você cria códigos, ou se você faz caminhadas na natureza.
Então, como foi dito no início, essa ideia de capital científicos surgiu a partir de vários estudos, e nós reconhecemos que várias dessas características, por exemplo, se houvesse grandes pontuações no ranking de pesquisas, você tinha maior tendência a ter essa aspiração de estudar ciências ou ter um trabalho na área de ciências a partir da idade de 16. Então, juntando todos esses elementos, a gente chamava isso de capital científico. Às vezes você pode ter muito capital científico e às vezes não muito, mas eles são muito importantes e nos ajudar a entender se a gente vai ter um futuro relacionado às ciências ou não. Eu diria que há dois valores maiores em relação a esse capital científico, em guiar você para essas áreas. Uma coisa que pode ser construída e outra coisa é entender a participação. Primariamente, as pessoas pensam em capital científico como algo que a gente tem que adquirir, construir ou criar. Então, vamos começar a pensar nessa ideia um pouquinho mais aprofundadamente. Vamos imaginar que uma vela represente uma pessoa. E essa vela é alta, grossa, e ela simboliza todos os recursos relacionados às ciências e disposições que uma pessoa tem. Então, ela é bem alta, bem grossa, e ela é a vela bem sólida, bem forte. E alguém poderia imaginar que essa vela tem muito capital científico, tem muita experiência, ela sabe muitas coisas, a família fala sobre ciência e já teve experiências em museus durante caminhadas na natureza, então tem muito capital científico, mas o importante aqui é que o engajamento da pessoa, que vamos dizer, seria a chama da vela, fica inicialmente acesa por uma lição ou um evento que aconteceu ou uma exibição no museu, certo? Então, pode ser uma coisa que alimenta essa vela e pode ser uma coisa que tem sucesso, mas e o que que vai fortalecer esse engajamento? Vamos pensar nessa vela, claro. O que que acontece com aquelas velas é que em algum momento, em qualquer momento, uma brisa, o vento pode apagar essa chama. Não importa muito quão firme, alta e grossa, espessa seja essa vela, ou quanto capital científico ela tem. O que realmente importa são as condições ao redor da vela, certo? Seja com aquela chama de engajamento queimando, se ela vai se espalhar ou não. Eu acho que isso é o mais importante. As condições ao redor da vela, que nós nos referimos a como o campo, as regras, as regularidades, os relacionamentos dentro de um contexto. Agora, no final da minha apresentação, e isso aqui vai ficar disponível depois do dia de hoje, existe um slide que explica um pouquinho sobre a cultura, sobre o Bourdieu, que é o filósofo francês que cunhou esse termo capital científico e essa relação entre capital científico e o campo. Mas o que eu quero falar agora é sobre o campo, as condições ao redor da vela. Então, isso sendo como mais importante do que o indivíduo em si. E nesse sentido, eu acho que é muito mais importante utilizar o capital científico como uma ferramenta ao invés de como um construto. E isso nos ajuda a entender por que algumas pessoas ah, entram a bordo, por que elas se encaixam. Por exemplo, como esse cartão aqui, esse desenho. Por que que algumas pessoas entram e se encaixam e outras não? Então, o capital científico como ferramenta nos ajuda a entender como algumas pessoas se sentem científicas e confortáveis em participar, e elas sentem que a ciência é para elas, enquanto outras se sentem desconfortáveis participando de atividades científicas. E quando nós pensamos sobre a utilização de capital científico como ferramenta, isso nos desafia a pensar sobre o campo. Quais são as condições que nós estamos colocando em torno do indivíduo, em torno da vela? Que tipo de conhecimento, a maneira de falar, os valores que são celebrados e valorizados, então, e qualquer outras práticas que nós estamos utilizando para estruturar esse campo, e isso afeta se essa chama de engajamento vai ficar cada vez mais forte
ou se ela vai se apagar. E agora, nós já há muitos anos, vamos voltar agora para 2012, falando sobre as nossas experiências sobre programas de pesquisa. Começou no King's College em Londres, mas muitos já começaram também na universidade e ainda trabalhamos muito com exploração de como essas pessoas vão se engajar com a ciência, mas na sala de aula e também em outros contextos, como museus. E o ponto principal que nós encontramos, a mais importante descoberta de toda a nossa pesquisa, é a necessidade de ampliar o que conta como ciência. Então, nós realmente precisamos perturbar e misturar um pouco os estereótipos sobre o que conta como ciência e fazer com que isso seja cada vez mais amplo. E aí, mais pessoas vão ficar confortáveis em se engajar com uma lição de ciências ou estar num museu de ciências. Então, como ampliar o que conta como ciência? Então, existem três maneiras principais. Temos que começar com jovens, priorizando os jovens, as crianças. Temos que nutrir aprendizado e ensinamentos inclusivos e temos que dar suporte à agência e à voz da juventude também. E eu vou falar sobre os três. Mas antes de fazer isso, deixa eu só dizer que esses elementos, começando com o jovem, a criança, dar o apoio, ensinar e nutrir esse sentimento de ciência, tudo isso vocês podem ver que é uma fundação da nossa abordagem do modelo de ensino por capital científico. Então, essa é a parte mais importante. Sem a fundação, todo o templo vai cair. Então, muitas vezes, quando as pessoas falam sobre capital científico, elas focam nos pilares da prática. Eles são importantes, mas mais importante ainda é fazer com que a fundação esteja correta. E é isso que eu quero compartilhar com vocês agora. Então, começando com o jovem, com a criança, eu queria apenas compartilhar algumas perguntas reflexivas para que nós possamos pensar sobre o que quer dizer começar com uma pessoa jovem. Então, uma pergunta-chave é a agenda de quem que está impulsionando essa atividade? Será que a motivação da minha sessão, da minha lição, minha exibição, minha oficina no museu, será que isso vem de mim, da minha própria organização, do fato de que eu quero exibir o meu conhecimento ou as impressionantes exibições que tem lá, ou porque eu realmente me importo com o jovem e eu quero dar apoio aos jovens e ajudar o aprendizado deles. Eu estou colocando na frente o aprendizado ou a agenda da organização? Essas são perguntas que podem nos ajudar a garantir que nós podemos começar com o jovem em mente. E aí nós temos que realmente colocá-los em prioridade, não a organização. E não só a ciência também, mas também precisamos, frequentemente, como cientistas, temos que, como comunicadores de ciência, educadores, tendemos a priorizar a ciência e pensamos, é tão importante fazer com que todo mundo tenha um entendimento correto de ciência. E nas equipes com as quais eu já trabalhei, nós percebemos que é mais importante começar com o jovem onde eles estão lá como prioridade, entendendo o que eles pensam, como eles pensam e quais recursos eles podem trazer. E aí sim introduzir a ciência subsequentemente, sempre começando com o jovem. A próxima coisa seria essa ideia de nutrir o aprendizado e o ensino inclusivo. Então, eu acho que outros colegas vão falar sobre isso também, sobre tentar ser mais inclusivo, mas isso é uma descrição ampla de ensino e aprendizado inclusivo. E do que significa isso? É realmente sobre incluir apresentações dos campos de ciências, incluindo a minha própria especialidade, e também sobre desafiar os estereótipos, mas não só sobre desafiar o que conta como cientista, mas também valorizar as muitas diferentes formas de conhecimento que são válidas para os aprendizes. Nós muitas vezes colocamos os aprendizes como novatos e não especialistas, e aí colocamos o especialista num pedestal como se fossem pessoas incríveis que têm todo o conhecimento. Mas como fato, os aprendizes também têm muito conhecimento próprio, eles têm habilidades práticas, experiências práticas, e eles podem ter diferentes formas de conhecimento.
e pode não ser aquele conhecimento canônico científico, mas pode ser um conhecimento local, indígena, ou do seu próprio contexto, e também pode ser valioso e pode valer a pena compartilhar. Então, é legal valorizar esses conhecimentos diversos. O próximo seria valorizar todos os aprendizes como quem são e não pelo que não são. Então, vocês podem ter familiaridade com essa crítica de não ser muito focado no déficit. Ah, nós pensamos na informação da que as pessoas não têm, ou no conhecimento que a pessoa não possui. Mas se ao invés disso celebrarmos os conhecimentos que as pessoas já têm, seria uma abordagem mais inclusiva de aprendizagem. E finalmente temos que garantir que o espaço onde trabalhamos seja seguro, inclusivo e receptivo. E eu acho que a Jéssica vai falar mais sobre isso em alguns momentos. O próximo é realmente tentar ouvir a voz e dar apoio da agência das pessoas, não encarando a juventude como recipientes do conhecimento, mas como contribuintes do conhecimento, para que eles realmente possam dizer qualquer coisa que importe para eles e para que eles mesmos possam também fazer uma diferença. Então é muito importante quando trabalhamos com jovens que tentamos aplicar a lente de capital científico, a perspectiva de capital científico para essas pessoas e usar o conteúdo que nós estamos explorando nos nossos museus de ciência, nas lições, para trazer isso para ação na vida real dessas pessoas e porque é importante para elas. E isso completa o círculo quando nós começamos com o jovem, porque se queremos dar apoio à voz e à agência da juventude, nós temos que fazê-los participar desde o início do processo. Uma coisa que eu acho que é muito útil é realmente tentar pensar sobre se nós estamos fazendo algo para as pessoas, com as pessoas, ou estamos fazendo para o bem das pessoas. Então, para benefício das pessoas. Então, queremos saber se o nosso evento é para a audiência, apenas como uma audiência passiva, de alguma forma, ou como um déficit, por exemplo, de querer apenas dar à audiência, ou se queremos garantir que a audiência também desenvolva novo interesse científico. Então, isso é muito de nós dando à audiência, ao público. E o que eu gostaria de advogar aqui é esse engajamento com a audiência, junto com a audiência, com o público, com uma cocriação em trabalho de grupo, para que possa ser trabalhado com comunidades específicas. Eu sei que nem todo museu trabalha com todas as comunidades, mas existem muitas pessoas que agem como mediadores, que podem trabalhar com os museus e aí sim trabalhar com as comunidades. E eu acho que isso é muito importante quando tentamos fazer isso de uma forma inclusiva. E é muito sobre o que trata a abordagem do capital científico. E agora, passando por alguns recursos, o grupo do Museu de Ciências do Reino Unido aqui já trabalhou conosco há muitos anos. Eles desenvolveram um programa onde eles coletam ideias similares às nossas próprias publicações. É muito sobre a criação de campos e condições ao redor, e contextos ao redor dos quais você pode ter ambientes inclusivos e igualitários e onde você possa desenvolver esse ambiente de igualdade. Esses recursos vão estar disponíveis online, então eu vou passar para vocês as notas e eu também quero compartilhar com vocês algumas dessas ideias e essas abordagens de ensino que nós desenvolvemos, mas também a bússola da equidade. Então, isso leva um pouco além a abordagem de capital científico, e isso nos leva a essa ideia aqui. Então, é uma bússola da equidade. Então, ela foi desenvolvida pela minha colega Louis Archer e a Stella Goddard também, e outras foram parte também do projeto, mas é algo que nós cada vez mais utilizamos no nosso trabalho dentro do setor informal para poder pensar realmente em formas de desafiar os educadores informais a poder anexar equidade, a incluir equidade, trabalhar com as comunidades para poder desafiar o status quo e criar um ambiente de ensino e aprendizagem mais inclusivo. Então, eu acho que
é basicamente isso, porque eu quero garantir que eu não entre em muitos detalhes, mas é só para dizer que esse aqui é só o slide 18 de 27. Então, o que eu fiz aqui nos outros slides vai estar tudo disponível no canal do YouTube. E eu coloquei algumas referências, o meu próprio e-mail para contato e algumas outras dicas e detalhes para ajudá-los a engajarem nessa ideia que nós exploramos como parte da nossa abordagem de ensino de capital científico. Então, eu acho que é isso por agora, então eu vou parar por aqui. É um bom momento, eu acho, Gabriela, e aí eu vou passar para a próxima pessoa. Sim, perfeito. Muito obrigada, Heather. Foi muito interessante. E aí podemos entender um pouco mais e melhor sobre essas atividades e esses contextos e as condições que é onde você tem um engajamento científico com os jovens. Só para um lembrete para os participantes, vocês podem, se vocês estiverem assistindo aqui no Zoom, vocês podem mandar as perguntas para a caixinha do Q&A, no menu inferior do Zoom. E vocês também podem ouvir a interpretação em português, clicando no globo, no ícone do globo, aqui no menu inferior também do Zoom, e vocês podem escolher entre interpretação em português ou sem o áudio original. Vocês podem desligar o áudio original para vocês não ouvirem os dois ao mesmo tempo. Mas, bom, coloquem suas perguntas na caixinha de Q&A e nós vamos responder no final da sessão. Perdão? Meus slides, voltando para o início aqui. Tudo bem? Tudo bem, então agora eu vou convidar nossa segunda convidada, que é a Jéssica Norberto Rocha. Ela é uma cientista de comunicação na CSEG, que é a Fundação Científica de Educação do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, Brasil. E a Jéssica estudou no King's College em Londres por um período, e aí ela fez uma graduação em letras. E ela fez pesquisa, desenvolveu pesquisa sobre inclusão em museus de ciência e censos também, e ela fez trabalhos sobre inclusão em grupos de inclusão. E eu fico muito feliz de fazer parte desde 2020. E alguns dos trabalhos dela sobre inclusão e acessibilidade são sobre exibições no futuro, museologia, atividades de acessibilidade, indicadores de acessibilidade nos museus e muitas outras coisas. E em 2021, nós desenvolvemos um glossário para os museus brasileiros em língua de sinais. E ano passado nós promovemos um encontro de diversidade e ciência para eventos futuros e lá nós discutimos com muitos especialistas do Brasil e do mundo todo sobre os desafios e possibilidades de fazer a ciência e a cultura mais diversa e mais equitária. Durante a experiência dela com a academia que ela publicou alguns trabalhos muito importantes sobre inclusão, como o livro de orientação de museus acessíveis, acessibilidade em museus e centros de ciências, experiências, estudos e desafios, e também investigações sobre acessibilidade na América Latina e em centros de ciência, acessibilidade nos planetários e em observatórios astronômicos e muitos outros. Então, Jéssica, muito obrigada por estar aqui hoje e bem-vinda. Você tem a palavra. Muito obrigado a todos. Muito obrigada. Eu vou apenas começar a compartilhar minha tela, então eu acho que vai ser bem fácil para mim e para todo mundo. Eu Me avisem se vocês puderem ver minha tela. Podemos sim. Podem ver minha apresentação agora na tela cheia? Sim, ok. Então, para aqueles que não me veem, bom, a Gabriela já me apresentou, meu nome é Jéssica e eu sou uma mulher branca com olhos e cabelos castanhos e eu estou utilizando agora óculos pretos e uma camiseta preta e batom vermelho e o meu sinal em libras é esse aqui. Então,
Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer a todos por nos recebermos aqui e me receberem aqui, e pelo convite, especialmente a Gabriela e o Conselho Britânico também, a equipe do Conselho Britânico. Muito prazer estar aqui compartilhando esse espaço novamente. Como a Gabriela mencionou, eu estudei no King's College em Londres em 2008, entre 2008 e 2009. Então, 15 anos atrás já, fui parte do Departamento de Estudos Brasileiros e em Português também, com o professor David Trees, e tive muita oportunidade lá de aprender sobre os museus de ciência e sobre os museus no Reino Unido. Especialmente eu vou mostrar a vocês no próximo slide aqui só algumas imagens também sobre isso, mas especialmente no estágio que eu fiz no Museu de História Natural e também ah, no Madame Tussauds, e foi uma pedra de fundação da minha carreira. Então também foi um prazer conhecer também Heather King na Dinamarca, nas aulas sobre museus de ciência em 2008. Compartilhamos mesas redondas e eu acho que estamos realmente parceiros aqui, entre parceiros aqui. Então eu trabalho como comunicador em ciências e na na CCEG, a Fundação CCEG, que é do governo do estado do Rio de Janeiro, e principalmente com jovens cientistas da Fundação de Ciências Estadual, e eu também estou no CNPq, que é o Conselho de Ciências e Tecnologia e Pesquisa do Brasil, e a minha área específica é em comunicação científica. E, basicamente, nos últimos 10 anos, eu tenho estudado inclusão ou comunicação inclusiva na área de ciências. E agora estou focando mais em pessoas com deficiências, mas antes eu estava trabalhando com museus móveis, né, que viajavam pelo país e tudo. E eu queria que eles fossem mais inclusivos. Então, essa foto, só para a gente quebrar um pouquinho o gelo. Eu sou membro do King's College em Londres, e aí eu trabalhei também como voluntária e também eu estava trabalhando em Edmund, ok? Foi um momento ótimo para mim. Há 15 anos foram tiradas essas fotos. Então, seguindo o que a professora Heather King falou, a ciência está em todos os lugares, como concordamos, e também as ciências são um direito humano, principalmente depois da Declaração Universal de Direitos Humanos, criada pela ONU desde 1948. A gente tem o artigo 27 que diz que todo mundo tem o direito de livremente participar da vida cultural da sua comunidade, aproveitar as artes, participar dos avanços científicos e dos seus benefícios. Então, os benefícios e também a vida cultural da área de ciências, também podemos concordar que isso pode ser encontrado em qualquer lugar, na TV, nas mídias sociais, em museus, em aquários. E quando eu falo de museus, a gente também pode pensar num grande escopo que inclui jardins botânicos, aquários, jardins zoológicos, planetários e outros tipos de locais que comunicam as ciências. Também museus viajantes ou móveis, que faz parte da minha carreira. A gente também sabe que os museus são lugares de ciências, de comunicação, de debates, locais de aprendizagem, e o aprendizado não acontece apenas em momentos de educação formais, isso acontece em qualquer lugar. E nos museus de ciências, especialmente quando os visitantes estão lá, eles podem escolher o que eles querem aprender, como eles querem aprender, da forma adequada em relação aos seus próprios interesses. Então, é um aprendizado de escolha livre, né? Então, é um aprendizado de livre escolha. Também é um momento de diversão, de lazer, que te fornece experiências multissensoriais, que podem ser experiências memoráveis, e está realmente relacionado e fortemente relacionado a contextos sociais, de interesse. Então,
e especialmente agora, nós temos um grande desafio que muitos museus já estão reconhecendo isso, mas alguns apenas teoricamente, precisamos de colocar essas coisas em prática. Então, depois que o ICOM, esse Conselho Mundial de Museus, se reuniu em 2022, em agosto, eles determinaram e aprovaram uma nova definição de museu, que é uma instituição permanente e sem fins lucrativos que existe para servir a sociedade. E é uma definição longa, mas eu queria enfatizar o seguinte: é aberta ao público, tem que ser acessível, tem que ser inclusivo, e os museus, eles promovem diversidade e sustentabilidade. Então, isso aberto ao público, acessível, inclusive, foram palavras que foram incluídas na definição e agora estão desafiando os museus. E eu posso te perguntar, os museus e as ciências, eles são para todos, como todos pregam que é? Quando você pensa sobre a diversidade dos seus públicos, a diversidade humana, a diversidade das sociedades, a diversidade dos públicos, crianças, jovens, idosos, pessoas com deficiências, famílias, escolas, pessoas que vivem nas ruas, especialistas, e a interseccionalidade, quão difícil, quão desafiador é esse Ciências para Todos. Então, quando pensamos na inclusão nos museus, a gente pode pensar sobre a Sarraf, que é uma professora na Universidade de São Paulo, aqui no Brasil, e ela diz que os museus têm que estar disponíveis a todas as pessoas. Têm que ser perceptíveis por todas as formas de comunicação e ter uma utilização clara para que os usuários possam ter autonomia. Até as exposições, espaços de vivência, serviços de informação, programas de treinamento e todos os serviços especiais e básicos têm que ser inclusivos. Também temos uma outra professora da Universidade Federal do Rio, a professora Regina Cohen, ela também diz que a total acessibilidade nesses museus tem que considerar muito mais do que a acessibilidade e os aspectos físicos. Trata-se da adoção de aspectos emocionais, afetivos e intelectuais para que a empatia possa ser criada entre o local e os usuários, ok? Tem que dar as boas-vindas, eles têm que se sentir bem naquele ambiente, caso contrário, a acessibilidade não será plena. Então, precisamos manter isso em mente. Entretanto, e tudo isso é teórico, nós temos muitas barreiras que previnem as pessoas de se unirem a esses museus de uma forma geral. Então, essas barreiras podem ser barreiras sociais, geográficas, elas também podem ser barreiras para as pessoas com deficiências. E eu estou focando nisso agora na minha pesquisa, e eu vou focar também nisso na última parte da nossa conversa. Estamos pensando na inclusão, no aprendizado de comunicação, na comunicação de ciências, através da perspectiva das pessoas com deficiências. Então, nós temos alguns indicadores, acessibilidade em museus de ciência e centros de ciência, que poderão ajudar as pessoas a identificar os aspectos principais. Então, acessibilidade física, acessibilidade em termos de atitude, acessibilidade comunicacional. Física, estamos pensando na arquitetura, acesso físico, acomodações, utilização do espaço, projetos, utilização dos objetos e as instalações. Então, as pessoas com diferentes deficiências, como é que elas vão poder aproveitar as exposições e participar das exposições? Também
como é que eles vão passar pelo museu, andar pelo museu de uma forma autônoma, segura. Então, as passagens precisam ser seguras para todos, e você tem que ter diferentes partes de móveis, de corredores. Então, a gente também pensa nisso em termos da acessibilidade física. Também temos que ter formas de engajamento para aquisição do conhecimento acessíveis também. Não apenas pensar nessas peças, mas e a experiência, e as diferentes necessidades, através do projeto, do uso de objetos, do uso das instalações. Então, aqui nós temos algumas fotos para vocês que mostram diferentes estratégias que museus ao redor do mundo e no Brasil estão utilizando. No Brasil, eu mostrei o Museu das Ciências e eu fui lá fazer uma bolsa de ciências há uns 2 anos, então há diferentes formas de você promover a acessibilidade física. Agora, acessibilidade de atitudes, então, dar as boas-vindas, se engajar com essas pessoas. Também estamos falando sobre as políticas, perdão, políticas institucionais, missão institucionais, ok? Como é que a gente pode engajar as pessoas? Nós temos um vídeo dando as boas-vindas às pessoas. Aquela educadora estava dando as boas-vindas utilizando Libras, com um intérprete de Libras ao lado dela, mas não temos que pensar apenas nos visitantes, mas e o treinamento? O treinamento dos funcionários, para que eles deem as boas-vindas a todos, para que eles sejam mais abertos, tenham práticas mais inclusivas, e isso é um grande desafio, porque a maioria dos profissionais que trabalham em museus não estão preparados para receber plateias ou públicos diversificados, ok? Não apenas aqueles que trabalham diretamente com as pessoas, mas as pessoas por trás dos bastidores têm que aprender um pouquinho mais sobre as deficiências e tudo das pessoas. Também queremos ter funcionários em profissionais, funcionários com deficiências em cargos protagonistas. Então, para que eles possam fazer parte da nossa comunidade lá no museu. E nós chamamos isso de políticas institucionais, missões institucionais. Então, temos que pensar em acessibilidade por trás dos bastidores também. Não apenas de acesso ao museu, acesso aos auditórios, mas em todos os lugares. Acesso aos arquivos. Então, isso aqui são museus de ciências que há mais de 30 anos têm a tradição de contratação de pessoas com deficiências. Então, uma das diretoras do museu, a professora Christine Hayes, ela fala que o museu e as instituições precisam passar por um aprendizado organizacional. Não é apenas ter o aprendizado nas mãos de um grupo específico de pessoas específicas. O museu e toda a sua organização precisam passar por esse aprendizado organizacional, aprender com todo o conhecimento ao longo do tempo, para que isso fique na memória da organização e para que isso persista e seja sustentável para além das pessoas que estavam lá. Então, tem que haver políticas de acessibilidade nos museus, isso é muito, muito importante. Então, aqui nós temos algumas fotos de pessoas que há 30 anos trabalhavam para esse museu com acessibilidade. E agora, no final, nós temos acessibilidade comunicacional, que é a comunicação local, comunicação externa, com sinais, com placas. Precisamos usar recursos, equipamentos e mídias diferentes para que a língua que eles falem e que nós falemos alcancem públicos diferentes. Também precisamos comunicar isso ao nosso público. Temos isso e precisamos nos comunicar com os visitantes. Então, você tem todas as descrições do planetário. É muito difícil achar isso. Precisamos também ter legendas ou closed captions nos planetários, nas sessões de vídeo.
E também podemos ter comunicações táteis, né? Diferentes tipos de comunicação ao longo de toda a exposição. Então, isso aqui era um vídeo, um exemplo. Só para resumir, há alguns anos antes da pandemia, nós fizemos uma grande pesquisa nos museus de ciência da América Latina, perguntamos a esses diretores preencherem um questionário enorme e era um questionário autodeclarado. Nós não fomos lá, eles declararam que eles tinham em relação à acessibilidade, em que estágio eles se encontravam. E nós vimos nesses 110 museus de ciências que eles estão preocupados com isso, teoricamente, mas quando se trata da comunicação, acessibilidade de atitudes, comunicacional, só achamos algumas ações, e eles ainda estão criando acessibilidade física, eles estão... uma falta de estratégias continuadas em termos de contratação, treinamento e apoio aos funcionários para que eles possam engajar as pessoas com deficiências. Aí você pode acessar através desse código QR e você pode ler essa pesquisa. E o que nós estamos fazendo agora? Nós estamos focando nos contextos locais, estamos tentando entender por que e como a acessibilidade e a inclusão estão ou não estão acontecendo nos contextos locais e histórias pessoais, nos museus. Então, estamos entrevistando as pessoas e também estamos gravando visitas. E estamos focando também na experiência dos visitantes. Para isso, esse é o mais importante, porque precisamos aprender com as pessoas com deficiências. Quais são seus interesses? Vocês se sentiram incluídos ou não? Então, aqui nós temos um exemplo de uma das nossas pesquisas. Nós publicamos isso na publicação Frontiers na educação. Aqui nós temos a nossa aluna, a aluna está aqui acima, e na parte de baixo você vê 3 dos 6 participantes dessa pesquisa que nós temos. Passamos por 2 museus de ciências no Rio de Janeiro, gravamos os vídeos, depois entrevistamos os participantes e descobrimos que essas pessoas expressaram o desejo de se engajarem mais na ciência. Um dos visitantes falou: sim, as pessoas cegas podem participar em qualquer coisa, podem fazer pesquisa, podem estudar ciência, podem visitar o museu e nós queremos fazer parte da ciência. Eles também disseram: havia diferentes estratégias que os museus têm para incluí-los nas ciências. Por exemplo, tinha uma exposição tátil, essa foi muito famosa, é um grande globo que eles podiam tocar e explorar, e eles podiam... Só um minutinho, eu esqueci a palavra. E eles podiam inferir o que eles perceberam e eles podiam ter uma discussão. Eles também ressaltaram as práticas inclusivas. Eu só tenho mais 1 minuto para terminar. Eles também enfatizaram em relação ao acesso à educação, acesso à oportunidade para viver experiências é difícil, e para ter acesso ao capital científico. Então, esse é um dos nossos desafios. Outra coisa, acessibilidade online. Elas existem, mas ainda está muito devagar. Às vezes, lives que falam sobre ciências durante a pandemia, então eles tiveram mais de 1 milhão de visualizações, mais de 420 mil visualizações, mas sem nenhuma estratégia de acessibilidade. Também falta de representatividade. Não tivemos
não temos pessoas suficientes na área de ciências com deficiências, ok? Então, precisamos de mais representatividade. Uma das nossas alunas, que também faz parte do nosso grupo de pesquisa, Letícia Marinho, ela desenvolveu os indicadores de acessibilidade para exposições online, uma sobre o Aedes aegypti, que é o vetor, o mosquito, que 3 dos mais perigosos vetores de doenças tropicais aqui, que é uma exposição sobre Zika, e aí você tem os pontos principais sobre acessibilidade às exposições online. Então, esse é o nosso desafio. Como é que podemos nos tornar mais acessíveis através de experiências online? E para concluir a minha sessão, minha pergunta é: o futuro é acessível e inclusivo? A gente não sabe. O futuro é uma página em branco onde podemos escrever qualquer coisa, então depende de nós para sermos mais inclusivos e encorajarmos mais práticas inclusivas, pensando sobre os direitos humanos, pensando sobre a criatividade, as artes, as emoções. Talvez possamos ter uma sociedade mais inclusiva e mais inclusão na área de STEM. Esse é o nosso grupo inclusivo, eu não estou fazendo isso sozinho, há muitas pessoas que estão contribuindo, participando desse processo. Fiquem à vontade para entrar no nosso site, nas nossas mídias sociais, e você pode baixar todos os nossos vídeos, materiais, documentos, tudo está online, todos têm estratégias de acessibilidade. Muito, muito obrigada a todos, obrigada pelo seu tempo, obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito, muito obrigada, Gabriela. Obrigada, e obrigada, Heather, também, pelas suas apresentações incríveis. Para mim foi de muita inspiração. Eu posso ver muitas convergências, aliás, nas duas apresentações, nos componentes que são comuns e que se complementam também. E como eu disse no início, eu também estudo educação e minha pesquisa envolve os dois tópicos desses painéis. Então, isso inclui os museus e a acessibilidade e sobre como nós podemos ajudar as pessoas a se sentirem melhor recebidas nos campos científicos e também como melhorar a, a construção do capital científico dessas pessoas, ou então como fazer com que elas se tornem mais cientes das suas oportunidades e como elas podem se sentir mais incluídas também na sociedade científica. E eu uso os museus de ciência como uma ferramenta de entendimento sobre um lugar onde eles têm muito visual, recursos interativos. Então, é um espaço diferente daquele espaço formal da sala de aula. Então, como esses espaços podem também inspirar as pessoas com deficiências para que se tornem mais bem recebidas e melhor acolhidas também. Então, eu estava aqui escrevendo algumas notas durante as apresentações e a Heather disse que nós temos que valorizar quem são os jovens e a Jéssica também falou um pouco sobre quem são as pessoas com deficiência, o que elas pensam sobre inclusão, o que elas pensam e como elas se sentem dentro da escola, dos museus e, e também sobre as fundações também. Nós temos, como termos uma fundação que seja inclusiva, que torne isso tudo cada vez mais acessível de formas, de ótimas formas que sejam acessíveis. E também os desafios aos estereótipos, nós temos aquela imagem do cientista, que normalmente é um cara branco, um homem branco, e então você pensa muito é interessante pensar em outras ciências também, por exemplo, como pessoas com deficiências, mulheres, negras e outros. Então, agora eu temos agora muito tempo, agora 30 minutos para discutir sobre as duas apresentações. Se vocês tiverem perguntas, podem colocar lá na caixinha do QA no Zoom. Mas eu vou colocar aqui as perguntas direto para a Heather e aí eu vou passar para a Jéssica e aí nós podemos realmente discutir sobre o que vocês quiserem. Mas eu escrevi aqui algumas coisinhas para me ajudar a, a fazer as perguntas também. Então, como a Heather disse na apresentação dela, as condições sobre
os jovens e a mudança do engajamento com ciências muda, mas quando você olha para as pessoas com deficiências, você pode ver uma falta de recursos e de acessibilidade também para se engajar com a ciência. Como ela disse, como a Jéssica disse. E quando nós colocamos essa lente de capital científico, podemos ver a sociedade, as famílias, as escolas e outros setores. Então, Heather, você acha que os setores informais podem ajudar as pessoas com deficiência a se engajarem com ciência de formas diferentes e, consequentemente, se sentirem mais acolhidas na ciência e aumentar o seu capital científico? Sim. Como disse a Jéssica, depende da organização tomar essa responsabilidade e pensar em formas diferentes como isso poderia acontecer. Então, nós sabemos que não vai acontecer do dia para a noite, vai haver muitos desafios. Os museus são organizações grandes e eles demoram muito para mudar, mas existem formas de dar esses passos adiante para que isso leve a uma mudança maior por toda a organização. Então, de novo, eu concordo que tem que ser um aprendizado organizacional, uma agenda de aprendizagem organizacional, mas eu acho que também pode ser liderada por departamentos individuais. Então, eu fiz pesquisa com estudantes do mundo todo, às vezes de departamentos de ensino, e isso pode às vezes levar a um diretor no topo, por exemplo, às vezes a equipe de exibições, de exposições. Então, quando você começa a pensar de formas mais inclusivas e você começa a pensar sobre como o programa específico é exibido, como a oficina é feita, como o material educacional pode ser apresentado, e aí eles trabalham com os públicos, aí essa mudança pode começar a passar por toda a organização, ah, e aí toda a instituição vai mudar com o tempo. E leva tempo, leva muito tempo. Sim, sim, obrigado. Jéssica, você acha que pode adicionar alguma coisa? Sim, posso falar algumas palavras? Com certeza. Sim, quando nós falamos sobre o aprendizagem institucional, o que eu aprendi com o Museu de Ciências quando eu estive lá foi que, e eles também são têm formas muito inovativas, inovadoras de aprender, de pensar sobre acessibilidade, é uma coisa que nós vemos em muitos museus, que nós vemos é que a acessibilidade e a inclusão entra dentro do departamento de educação e ensino. Então, duas coisas que nós aprendemos com a experiência lá foi que, primeiro, acessibilidade e inclusão tem que ser pensada desde o início de qualquer atividade, que seja planejada, ou mesmo que seja uma exibição, uma atividade ou um discurso, o que quer que seja. Então, quando você tem um pensamento sobre como isso vai ser acessível como princípio, e você vê isso como uma missão desde o início, isso não cai apenas nas mãos do Departamento de Educação. E aí fica mais fácil fazer com que isso aconteça através de todo o processo. Não é uma coisa que fica solta e deve ser feita só no final. Então, o que vemos em muitos museus é que eles desenvolvem todas as lindas exibições e apresentações, mas no final eles descobrem que tem uma coisa lá que não é acessível de forma alguma. E aí eles colocam isso na mão da equipe de educação e falam, bom, descobre aí, como você vai tornar isso aqui acessível para os cegos ou para surdos e como vamos fazer com que isso seja acessível para pessoas com ah, deficiências intelectuais. Então, depois de todo esse tempo explicando, 1 ou 2 anos explicando, nós descobrimos que eles descobriram que eles têm que ser acessíveis também desde o início. Então, se você pensa na acessibilidade como uma missão desde o início, e não só dos museus, mas se você pensa em qualquer comunicação científica ou projeto de ensino científico, nós estamos falando sobre acessibilidade online, por exemplo, criando um site que seja acessível desde o momento zero, desde o começo. Então, tudo se torna muito mais fácil do que se você tiver acessibilidade implementada depois no site, por exemplo, quando o site já está pronto. Então, isso se aplica a muitas experiências diferentes. E a segunda coisa que eu aprendi com o Museu de Ciência em Boston, porque em Londres também tem um, então eu aprendi isso, eu estou me referindo aqui
ao Museu de Ciência americano é que quando os departamentos trabalham juntos, na missão de acessibilidade, se torna mais fácil que todo mundo entenda e estejam todos no mesmo barco. Então, o que eles fazem, por exemplo, por mais de 10 anos agora, ou pelo menos uns 15 anos já, eles têm um comitê de acessibilidade dentro do museu. Além de ter uma pessoa contratada para pensar sobre acessibilidade e reconhecer, por exemplo, tópicos muito específicos, eles têm esse comitê. E nesse comitê eles vão ter pessoas de diferentes departamentos. Então, engenharia, RH, financeiro, educação, engajamento com a comunidade. Então, todos esses diferentes departamentos, os visitantes, por exemplo, ou aquelas pessoas que dão apoio aos visitantes, marketing, todos esses departamentos se unem uma vez por mês para pensar sobre os projetos futuros e ah, as diferentes batalhas que eles vão ter que lutar, diferentes de agora. Então, eles estão pensando em acessibilidade o tempo todo e por todos os departamentos, porque a acessibilidade tem que ser algo que faz parte da história e da missão do museu. Então, eles entendem quando nós temos que, por exemplo, ter orçamento para um departamento, vamos dizer, o financeiro, todo mundo sabe que nós temos que ter dinheiro para eles, e aí os, os departamentos de visitantes também já vai saber quem vai chegar e por aí vai. Então, o departamento de contratos já sabe por que que é importante ter pessoas com deficiência lá, assim, como funcionários do museu. Então, isso tudo se tornou parte da memória do museu e aí se tornou parte da organização e da cultura da organização. Ótimo. São boas reflexões sobre isso. Eu gostaria de trazer agora algumas perguntas daqui do QIA, da caixinha do QIA. Então, a primeira pergunta é da Mariana Alves. Ela é da Cartas Consciência, que é um projeto de Portugal. E eles escrevem algumas cartas para pessoas jovens de lugares que falam português. Então, você pode fazer parte disso, se você quiser. Ah, Vocês podem dar uma olhada no Google, esse projeto. E ela está perguntando, nos seus estudos, você tem questões ou indicadores específicos que vão medir quão científico alguém se sente ou a sua sensação de pertencimento e identidade na ciência? Eu acho que eu acho que é para Heather, mas eu também sugeriria que a Jéssica pensasse sobre esses indicadores de acessibilidade nos museus. Se você puder falar um pouquinho sobre isso. Então, sim, não um indicador em particular para com científico, porque essa palavra inglesa, sim, science, sendo parecer científico, é muito difícil de traduzir. E também é um termo muito relativo. Depende muito de como você se interpreta nessa palavra. Então, nos nossos instrumentos de pesquisa que utilizamos, nós para interpretar fatos sobre capital científico, nós temos uma série de perguntas que juntas mais ou menos significam o que quer dizer esse science, como coisas, por exemplo, eu acho que é útil saber sobre ciência na minha vida diária. Eu leio livros e revistas ou vejo material sobre ciência em mídias sociais. Eu vou para um clube depois do almoço, ou então depois da aula sobre ciência, coisas assim. Então, por um tempo, experimentamos com algumas perguntas nas nossas entrevistas, onde perguntaríamos aos estudantes se eles têm amigos que pensam que eles são científicos ou que eles têm um estilo científico ou não. Porque isso seria uma medida, não é particularmente rigorosa essa medida, ah, sobre como essa pessoa é julgada ou percebida, ou como seus amigos percebem, mas quando você diz, bom, quem é o colega mais científico da sua turma, eles vão começar a perceber qual é essa dinâmica, mas também perguntando para o professor, quem é a criança mais inclinada à ciência na sua sala de aula? Nós começamos a perceber que é importante também que os professores
seria interessante também ouvi-los sobre como eles percebem os alunos, porque quando você coloca essas perguntas, é difícil que eles percebam o que quer dizer realmente aquela pergunta, ou se estilo científico pode ser, por exemplo, você gosta de código, ou simplesmente você gosta de fazer perguntas e pensar a respeito. Então, não existem muitos consensos sobre o que realmente quer dizer isso. Então, a pesquisa e os itens são disponíveis se alguém quiser utilizá-los. Eles precisam realmente ser contextualizados para diferentes idiomas e contextos, claro, também. Mas vocês podem perguntar para mim depois disso, sobre isso depois. Obrigada. E, Jéssica, você quer falar um pouquinho sobre esses indicadores e esse tipo de desenvolvimento? Sim, como a professora Heather já falou, eu também acho. Os indicadores de acessibilidade nos museus de ciências também têm que ser contextualizados para as instituições e países, etc. Mas nós temos utilizado já isso por um tempo agora e tem funcionado com diferentes tipos de pesquisas e com diferentes tipos de deficiências. Então, isso já foi aplicado com pessoas cegas, pessoas surdas, pessoas com síndrome de Down, e também com museus. Então, esses indicadores físicos, de atitude e de comunicação também são enquadrados, onde eles podem funcionar e onde eles podem ser desenvolvidos mais ou menos dependendo do contexto específico no qual estamos trabalhando. Então, nós podemos aplicá-los, por exemplo, com o pessoal, com a instituição, com os visitantes também. Então, se os visitantes mencionam algo, por exemplo, sobre sentir ou não se sentir engajados com alguma experiência no museu, nós podemos reconhecer os indicadores em algumas categorias desses indicadores. Então, isso sempre depende de como nós abordamos isso. Então, esses indicadores são enquadrados como destaques, mas, claro, você pode desenvolver a partir deles, de acordo com o seu contexto. O que nós estamos fazendo agora é desenvolver também uma medida específica que estamos pesquisando, por exemplo, a Tati, que foi um outro grupo de pesquisas, ela fizeram um mestrado sobre pessoas com síndrome de Down no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. E o que ela fez foi desenvolver melhor os indicadores, como, por exemplo, fazer isso de forma mais específica, de acordo com as especificações das pessoas com síndrome de Down. E aí o que nós vimos é que é uma questão de atitude e de comunicação. Ah, então, também sobre acessibilidade online, eles devem desenvolver suas próprias exibições online, baseado nesse enquadramento, nessa estrutura. Então, nós temos que pensar online também, porque nós não temos mais um espaço físico, mas temos um espaço online onde as pessoas podem navegar e nós temos também diferentes modos de sermos acessíveis ou não dentro desses caminhos de acessibilidade. Então, realmente depende do contexto, mas é muito abrangente, é uma estrutura muito grande, você pode adaptar também. E claro que fiquem à vontade para utilizar isso e remodelar e co-criar isso como vocês precisarem. Sim, eu tento adaptar os dois indicadores de acessibilidade, a experiência também dentro desse índice na minha pesquisa. Então, eu fiz parte disso do meu PhD em Newcastle, né, na Inglaterra, e eu aplico esses índices com os visitantes e ainda estou trabalhando nos resultados, mas é bem interessante ver como nós podemos adaptar todos esses materiais também para a nossa situação e as condições que nós queremos explorar. Então, muito obrigado às duas por participarem. Ah, Bom, os indicadores, eles são como o mundo ideal, então eles são o nosso objetivo final. Mas claro que em alguns lugares você vai precisar ter mais de uma coisa e menos de outras coisas, certo? Então, no mundo ideal, você tem um mundo ideal e você tem um mundo real, e aí você vê a realidade através dessas lentes. E também todo o tópico específico é baseado em pesquisa teórica e pesquisa prática também. É tudo baseado em referências reais, não é tudo da nossa cabeça, tem literatura também. Sim, é bem importante isso e também
temos duas perguntas aqui mais no QA, então eu vou ler e vou tentar condensar as duas juntas, porque eu acho que elas são relacionadas. Então, como o conceito de capital científico pode ser empregado de forma eficaz como uma ferramenta para combater a disseminação de desinformação sobre saúde e ciência? E complemento isso, em complemento a isso, como os museus podem e espaços de aprendizagem informal podem adaptar e combater esse problema de desinformação e informação errada que especificamente afetam as pessoas com deficiência. Então, o que que vocês acham? Sim, boas perguntas. Eu agradeço por elas. Certo, então, como o capital científico pode ser utilizado como ferramenta? Bom, eu acho que o capital científico faz é nos encorajar a começar de onde está a pessoa que está aprendendo. Então, começar com tirar um tempo para entender qual é a perspectiva das pessoas, diferentes contextos, as diferentes fontes de informação que o indivíduo, ao que o indivíduo já teve acesso, que ele traz da sua comunidade e da sua experiência prévia. Então, isso nos ajuda a pensar além daquela ideia de que existe apenas uma forma de saber científico. E isso nos encoraja a pensar mais amplamente sobre os nossos visitantes e as suas experiências, seus experimentos e seus conhecimentos. E fazendo isso, nós podemos ter conversas e discutir também qual é a ideia, por que o museu pode apresentar a ideia de uma forma particular, ou por que existem outras ideias, por exemplo, em ciências do clima, evolução, ou seja lá o que for que esteja por aí. E eu acho que o princípio do capital científico é simplesmente baseado em justiça social e respeito e no reconhecimento de que as pessoas têm diferentes recursos. Então, isso cria uma cultura a partir da qual as conversas podem acontecer, e aí depende do indivíduo, dos práticos individuais, dos aprendizes individuais a bolarem eles mesmos suas formas de negociação. Também, como se trata de uma ferramenta de justiça social, mais do que de justiça científica, a gente também foca em concentrar no seguinte, que as pessoas se sintam à vontade e confortáveis no museu, tá? Então, embora eu entenda que alguns museus precisem mostrar alguma mensagem, mas a gente precisa iniciar esse tipo de conversa. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta, que isso tenha te ajudado, ou que seja pelo menos um ponto inicial, mas foi uma ótima pergunta. Sim. Então, essa sessão está sendo gravada. Se vocês tiverem mais perguntas, vocês podem reassistir à sessão, mandar perguntas para a Heather. Muito obrigada pela sua explicação. E agora eu tenho uma pergunta da Luli Kelly, em relação à educação formal. Então, a educação formal parece ser o centro ainda da adaptação, mais do que a transformação. Como que a gente poderia trabalhar com museus com abordagens informadas para promover a inclusão nas escolas? Sim, eu posso responder isso brevemente. Quando a gente está pensando sobre as estratégias de acessibilidade, de inclusão nos museus, a gente aprende muito e a gente estuda muito as práticas inclusivas nas escolas, na educação formal, porque a gente já passou por isso há muito tempo e aprendemos muitas dessas estratégias que eles aplicam. Mas também trata-se de uma troca de duas mãos e também nós também temos ambientes formais de aprendizados nas escolas e eles podem aprender também das experiências dos museus. Não se trata apenas de aprender uns com os outros, mas a gente pode trabalhar uns com os outros, porque a gente pode usar um museu que é chamado de um local informal de aprendizado e ele pode se tornar um local formal. Se o museu está sendo visitado, aí dentro do currículo
dentro do currículo, do cronograma, trata-se de um local formal de aprendizado. Então, as escolas podem usar os museus para a educação formal de ciências. Então, a gente pode unir esses dois, também podemos trabalhar juntos, trocar materiais. Há muitos museus no Brasil que emprestam, não apenas no Brasil, mas também o Museu o Museu Natural, o Jardim Botânico Real, o Museu de Ciências, eles também têm materiais para emprestar ou para trocar materiais com as escolas. Trata-se de procurar os museus locais e para saber que estratégias ou atividades nós podemos compartilhar. Então, acho que a conexão entre museu e escola é muito importante para que possamos promover a inclusão na área de STEM. Sim, muito obrigada. Heather, a senhora acha que quer acrescentar alguma coisa? A pena que os museus têm a vantagem de não necessariamente serem limitados por avaliações, provas, testes. Então, eles têm um pouco mais de liberdade para desenvolver respostas inovadoras, atividades inovadoras e cometerem erros. Eles podem cometer erros. Então, é importante eles poderem cometer erros e continuar tentando. E aí as inovações surgirão e serão filtradas. Nós achamos muito na formação, na educação formal, que eles vão pegar e mudar quando eles virem as coisas emocionantes acontecendo, mas isso demanda tempo e depende da cultura de cada país, de quão corajosos são esses países para saírem daqueles regimes super rigorosos de testes, avaliações. Então, o setor formal é muito, muito restrito ou limitado, de pensar fora da caixinha, eles são muito limitados, ok? E alguma coisa que eu gostaria de acrescentar a isso é que não há uma receita única. Cada museu vai discutir e encontrar a sua própria forma de incluir os diferentes públicos. Então, quando a gente passa pelo arcabouço de indicadores de acessibilidade nos museus, não se trata de ser uma receita, é apenas uma ideia. E a gente pode criar a partir dessa ideia e podemos avaliar tudo. A gente podemos ter um feedback sobre o que está acontecendo e como a professora King mencionou, podemos cometer erros e podemos aprender desses erros. E os museus são ótimos nisso. E temos mais liberdade para testar uma coisa do que o pessoal da educação formal. Mas não se trata de uma pergunta fechada. Todo museu vai descobrir seu próprio caminho, porque cada museu é singular, é único, e eles vão lidar com as suas próprias comunidades da sua própria forma. Nós temos duas perguntas a mais. A primeira é da Pamela Wooner, ok? Ela sabe um pouco mais da minha pesquisa. Eu acho que essa é especificamente para o Brasil. Como é que o cobrar a entrada nos museus se encaixa nesse tipo de acessibilidade que você está discutindo? Excelente pergunta, Pamela, muito obrigada. Porque cobrar a entrada nos museus também é uma grande discussão, porque o dinheiro propriamente dito é um dos fatores, mas não é o único fator que interfere ou impacta a visita a um museu de ciências. Então, alguns museus, no Brasil, por exemplo, de forma geral, os museus ou são gratuitos ou são relativamente baratos. Não é igual nos Estados Unidos, onde os museus são caríssimos. Eu sei que também no Reino Unido tudo é gratuito, acho que a maioria deles, o Museu de História Natural, mas o que
impacta essas visitas não é apenas a falta da grana ou o dinheiro que é incluído em ir para o museu, todo o processo de ir ao museu, transporte, alimentação, tudo que está relacionado a essa viagem ao museu. E a maior parte disso não se trata do dinheiro. Eu me lembro uma vez, quando eu era apenas uma voluntária no Museu de Ciências Naturais, eu estava conversando com um cara no metrô, eu falei, eu trabalho no Museu de História Natural, e o cara nem sabia que o museu era gratuito. Então, acho que trata-se de informação de que o museu é gratuito. Não se trata apenas do dinheiro, mas se tornar parte disso. E se você vai a um lugar e você se sente bem-vindo, bem-vinda, se você consegue se engajar naquele lugar, a probabilidade de você voltar é maior. Quando você se sente parte daquilo. É por isso que temos que ter estratégias de acessibilidade para as pessoas com deficiência. E também informar o nosso público, as nossas plateias, que somos acessíveis, oferecemos isso, aquilo outro, nas nossas atividades. E agora, voltando para a realidade brasileira, nós temos um observatório dos museus na cidade do Rio, e todos os museus são gratuitos, e há mais de 10 anos eles estão fazendo pesquisa com públicos ou plateias, e a maioria das pessoas não sabem que o museu é gratuito. E a razão pela qual eles não vão ao museu não é apenas o dinheiro, é violência, transporte, falta de comunicação, falta de informação, falta de interesse não é tão alto, mas violência e falta de informação são os fatores, os piores fatores. Como é que a gente está se comunicando com as nossas plateias, que somos gratuitos, que estamos abertos, que temos algumas atividades? E agora, só um outro insumo da experiência americana que eu tive. Eu fiz parte do grupo Latinx, que estava trabalhando para incluir mais latinos nos museus, porque na região de Boston nós temos muitas pessoas do Brasil e de outros países latino-americanos, né? E isso é algo grande porque essas pessoas não estão conectadas à ciência de uma forma geral. Eles são imigrantes e eles estão naquele país para trabalhar e para enviar dinheiro para casa, de volta para suas famílias. E como é que podemos fazer essas pessoas quererem visitar os museus? Quando eu estava trabalhando lá no Museu de Ciências, era $29 por pessoa. Se você pensar numa família de 4 pessoas, é mais de $100. Isso sem pensar no transporte, na alimentação, que faz parte da experiência de ir ao museu. Então, o que tentamos fazer é a entrada gratuita. Mas, mesmo assim, a entrada gratuita não trouxe os latinos. Por quê? Por causa da língua, eles não se sentiam incluídos, não se sentiam representados. Então, precisamos de mais estratégias para podermos pensar mais sobre inclusão. Não apenas a cobrança do ingresso de entrada ou da entrada. Temos que ter isso. Muito obrigada por toda essa discussão. Estamos agora no momento de encerrar essa sessão. E foi uma grande honra para mim, porque eu estou falando com 2 especialistas maravilhosas em educação, em inclusão. Isso foi muito importante para mim, para a minha pesquisa. E eu tenho certeza que todas as pessoas que participaram do evento estão saindo daqui hoje e vão refletir sobre isso. Muito obrigada pela sua participação, obrigada pela interpretação de português, obrigada aos
intérpretes de Libras, muito, muito obrigada. Ao STEM Education Hub, ao Hub de Educação STEM, obrigada, Cláudia, representando o Conselho Britânico, obrigada ao Conselho Britânico, obrigada ao senhor Arthur Galamba. Caso vocês tenham alguma dúvida, no chat eu coloquei os links. Essa sessão foi gravada e vai ser publicada depois. Então, mantenham-se ligados no site do STEM Education Hub, que vamos colocar essa palestra lá. Muito, muito obrigada. Boa tarde a todos. Muito, muito obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada pela organização. Obrigada, obrigada, Jéssica. Muito obrigada aos intérpretes e aos tradutores. Obrigada. Obrigada a todas.